pastor Giovanni me deu um tema muito desafiador. O tema que ele me deu é a igreja necessária, que é o tema geral aqui. Eu falei, Giovanni, eu vou falar sobre a igreja do futuro. Ele disse, beleza, Samuca. Então, acho que está tudo ok, né? E aí, eu falei, o que eu vou falar sobre esse negócio aí da igreja necessária? Primeiro, ficou uma pergunta no meu coração, Giovanni, a igreja é necessária mesmo? Né? Interessante. E a igreja desnecessária? Tem igrejas aí que são desnecessárias. Okay. Vocês sabem o que é isso aqui? Eu espero que ninguém saiba, a não ser minha esposa. Tá? Eu quero convidar um rapaz e uma moça, ou um casal que vem aqui à frente. Tem que conseguir ler uma letrinha bem apagadinha. Mas vem cá, por favor, 2 voluntários aqui, para ler o que eu tenho aqui nessa tábua. Não é a tábua de Moisés escrita lá no Monte Sinai, não, viu? Mas vem cá, vem cá. Tem que ter a visão boa também para ler aqui esse negócio aqui, né? O que você vê? Olha lá. Vem você aí também, vem cá, aqui na frente. Lê. O que você está vendo aí? Ué, ela se levantou, eu estou entendendo que é voluntário. Olha lá, o está vindo ali o Hélia. Vem cá, Hélia. O Hélia, eu não estou entendendo o pessoal, não. Ele se levanta, mas é para sentar, não é? Mas um rapaz, aquele lá se levantou para vir aqui. Tá certo ou tá errado? Vem cá. Eu quero ver agora. Giovanni, tem o microfone aí, que estão vendo aqui? Tá? Não está fácil, não. Por isso que eu falei, tem que enxergar bem para poder ler o que está escrito aí. Tá? Nossa Senhora. Vai lá, rapaz. Eu acho que eu vejo melhor do que esses meninos aqui, viu, rapaz? Porque eu consigo ler ainda esse negócio sem óculos. O que vocês estão vendo aí nessa tábua? Essa vida. Está difícil a coisa aqui. E olha, não está em português, não, mas está tudo bem, olha lá. Fala, lê o que você está vendo. A primeira coisa que você vê aí. O nome de alguém? Qual a data? 12 de fevereiro de 1939. Isso. Tem mais alguma data diferente? Tem. 18 de janeiro de 1939. Isso. E 20 de... tudo... janeiro. 20 de janeiro de 1929. Ok, tá joia. Obrigado. De 1939. Salve de palmas aí pro pessoal aí, ó. Obrigado. Muito obrigado. Gente, essa tabuinha aqui é sobre a igreja desnecessária. Deixa eu contar a história dessa tábua. Eu guardo ela com muito apreço. Nós compramos uma propriedade quando éramos pastor nos Estados Unidos. Uma propriedade construída em 1870. Pensa num prédio lindo, maravilhoso, um edifício gótico. Naquela época eu tinha idade para fazer isso, hoje eu não faria jamais, mas subi na torre, que estava meio despedaçada ainda, mas o sino dela era de 1832, datado lá. A igreja foi construída em 1870, não sei de onde veio aquele sino. Esse templo fica entre MIT e Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos. Nós compramos esse prédio por uma bagatela. Nós pagamos $750 mil num prédio que ficava ao lado da Central Square, 100 metros da Central Square, da linha vermelha, ali de Boston. Um lugar privilegiadíssimo. Como é que nós conseguimos comprar esse prédio, esse templo tão bonito? Como é que nós conseguimos comprar com preço tão barato? Primeiro, porque as pessoas que eram, a antiga igreja, que era uma igreja congregacional, queria vender para nós. Tinha um supermercado lá, estava doido para comprar, mas não comprou, porque as pessoas da igreja, que eram remanescentes, não queriam vender para o supermercado. Eram 12 remanescentes. O caçulinha que negociou conosco tinha 82 anos de idade. Tá? Eles queriam vender para uma igreja, mas nenhuma igreja queria comprar. As igrejas estavam todas vendendo lá em Boston. Nenhuma igreja queria comprar. E chegou uma igreja de imigrantes e topou comprar aquele negócio lá. A segunda razão pela qual nós descobrimos que foi vendido tão barato é porque era um prédio tombado pelo patrimônio histórico. E nós tínhamos 18 janelas e só a restauração custava $15 mil cada uma delas. Tá? Fazia 25 anos que essa igreja não tinha nenhuma reunião dentro dela. 25 anos. Os velhinhos recebiam a Santa Ceia de um pastor que ia lá na igreja de vez em quando para dar a Santa Ceia para esse grupo. E eles se reuniam no fundo, fazia 25 anos que o templo não estava
tendo nenhum ato de culto. A igreja fechou, literalmente por 25 anos. Que força é essa que destrói, que apaga, que faz uma igreja fechar? E por que uma igreja dessa fecha? Num lugar tão privilegiado. Logo depois que nós reabrimos o templo, um dia apareceu lá um artista, um cara envolvido com artes. Ele era de uma grande casa de leilão, famosa em Nova York. E ele perguntou: vocês não querem vender o vitral? Eu pregava olhando esse vitral, um vitral do século XIX. Ele disse: vocês não querem vender esse vitral, não? E o pastor americano conversou com ele e disse: quanto vocês dariam por esse vitral? Ele disse: para começar, $120 mil. Nós não quisemos, obviamente, vender, e está lá esse vitral, né? Um templo maravilhoso, lindíssimo. Por que essa igreja fechou? Ela deixou de ser necessária? Ela perdeu a sua relevância na história? E aí você vai estudar e você percebe algumas coisas interessantes. Primeiro, é que aquela igreja, aquele templo, ele foi um templo onde a configuração da cidade de Cambridge, onde ele ficava, que é Cambridge e Boston Downtown, é só uma divisão do Charles River. Então, entre esse negócio ali, nesse lugar, Cambridge se transformou a configuração do bairro. O bairro mudou. Era como se o setor Bueno, depois de 50 anos, o que será o setor Bueno? Aquele bairro que era um bairro de aristocracia, subúrbio de Boston, agora era um bairro invadido por asiáticos, hispanos, entre os quais os brasileiros também são incluídos como hispanos nos Estados Unidos, e negros. E a cidade cresceu muito, só que a igreja não sabia interpretar o que estava acontecendo na região. Ela se perdeu, ela perdeu a capacidade de poder dizer, dar resposta bíblica para as pessoas que estavam chegando. Segunda coisa que nós entendemos ali é que os filhos da igreja não foram alcançados. Se essa igreja aqui deixar de evangelizar e os filhos da igreja não ficarem nela, dentro de 60 anos, e olha que eu estou sendo bem otimista com vocês, porque eu já estou naquela fase que eu tenho mais passado que futuro, eu não sei como é a sua realidade, né? Mas quantos aqui acreditam realmente que vão viver 60 anos, a não ser minha sogra, que está com 88 anos agora, quebrou o fêmur e no mês seguinte já estava andando. E ela tem que andar de bengala, mas ela esquece de estar andando, que tem que andar de bengala, de repente ela chega lá no quarto: cadê minha bengala? Aí volta correndo para pegar a bengala, porque ela precisa da bengala para andar, né? Está aqui com a gente. Bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que os filhos não foram alcançados, nós precisamos alcançar nossos filhos. Se nós quisermos ser uma igreja necessária, nós precisamos alcançar nossos filhos. Nós precisamos interpretar o tempo e o momento onde nós estamos vivendo, tá? E também um outro aspecto sério: aquela igreja perdeu-se na história por causa da influência do liberalismo, a corrente teológica da Heilsgeschichte, crítica das formas, a escola alemã, invadiu os 7 seminários que tinham ali. Dos 7 seminários teológicos, evangélicos, que existem em Boston, 6 deles são liberais, apenas um é evangelical, que é o Gordon Conwell. Eu tive a oportunidade tanto de estudar quanto dar aula no Gordon Conwell. A igreja se perdeu, ela se tornou desnecessária e ela fechou as portas. Então, por isso que, para mim, quando eu penso na igreja necessária, eu fico perguntando: a igreja é necessária mesmo? E a igreja desnecessária? Aí também, ela existe. Nós precisamos ser uma igreja necessária. E essa igreja necessária, ela precisa ter algumas pistas das Escrituras Sagradas para poder ver isso. E o texto que eu vou trabalhar aqui, essa reflexão, se encontra em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. 1 Crônicas 12, versículo 32. Esse texto diz de uma forma interessante o seguinte: eu vou ler, primeiramente, eu vou ler um texto anterior aqui para a gente poder contextualizar. Eu só vou ler aqui no versículo anterior a esse. Eu quero ler primeiro aqui o versículo 23. Ora, 1 Crônicas 12, 23. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que viera Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. Aí começa, no versículo 24, dos filhos de Judá, aí vai a descrição, depois dos filhos de Levi, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim,
de filhos de Manassés, e chega no versículo 32, que diz o seguinte. É interessante que todos os filhos das outras tribos eram homens guerreiros, eram homens fortes, eram homens que lutavam, tinham um exército próprio daquela tribo. E quando chega nas tribos de Issacar, você já vai falar da tribo de Issacar? A tribo de Issacar é uma das 12 tribos de Israel, viu, gente? Mas quase ninguém, não tem nada para falar da tribo de Issacar, via de regra, sabe por quê? Porque a tribo de Issacar parece que não sacava nada. Ela não entendia. Mas não é verdade, não. Olha o que esse texto fala. 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saber o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos seus irmãos sob as suas ordens. Davi vai contratar 200 moços da tribo de Issacar, numa canetada, para vir trabalhar com ele no ministério dele. O que Davi viu de tão especial numa tribo que a gente não vê nada de especial? O que ele enxergou que nós não estamos enxergando? E é interessantíssimo perceber que não foram só 200. Ele contratou 200, mas contratou gente também subordinada a esses meninos. Eles tinham duas características, uma decorrente da outra. A primeira característica que diz o texto, o que diz aí? Que os filhos da tribo de Issacar eram conhecedores do tempo, conhecedores da época. Em outras palavras, eles sabiam e entendiam o que estava acontecendo. O que está acontecendo em Israel? Quais são as tensões que existem em Israel? Quais são os problemas latentes que estão brotando em Israel? Como é que nós podemos trabalhar essas questões? Ou seja, eles faziam a correta hermenêutica da história, que para mim é o grande desafio. A igreja de Cristo precisa entender os tempos. Ela precisa saber em que contexto ela está. E nem sempre a igreja é capaz de fazer isso. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, num congresso que eu estava presente, ouvindo uma palestra do Carlito Paz, e ele citou alguém, eu não lembro quem ele estava citando, mas ele disse o seguinte: a maioria das igrejas, se o século passado voltar, elas estão prontinhas para receber o século passado. Elas só não estão conseguindo receber o século presente. Como é que nós vamos fazer para interpretar uma geração que é fortemente concentrada no pluralismo, que acredita que todas as ideias, cada um tem a sua própria ideia, sua própria concepção, o relativismo, não existe absoluto nenhum, cada um crê no que quer crer, subjetivismo, que acredita que a verdade não está fora, não existe uma verdade revelada, não existe palavra de Deus para orientar, porque a verdade está dentro de você, então você não precisa de palavra de Deus, coisa nenhuma. Você que sabe o que é melhor para você, isso é subjetivismo. O que a gente faz numa geração que é experiencialista, que acha que se sentir um pouco de emoção e adrenalina, isso define o que é verdade e o que não é verdade. A geração da modernidade dizia: ergo logo sum. Eu penso, logo existo. O cogito, logo sum. A geração atual não é assim, não é lógica que prevalece. A geração atual diz: eu sinto, logo me autentico. Puxa, senti alguma coisa. Como é que nós podemos, então, num contexto como esse, como igreja de Cristo, interpretar essa geração? E como dar a resposta? Porque se você não consegue interpretar o que está acontecendo aqui, as respostas suas serão sempre equivocadas. É mais ou menos como a história daquele rapaz que ouviu falar que o país dele estava em guerra. Ele procurou o pai dele e disse: pai, eu vou me listar. Ele disse: não, filho, deixa para lá, você está aqui na roça, está longe da guerra, não precisa entrar nesse negócio. Não, pai, eu faço questão. Pai, eu quero defender meu país. Eu sou forte, eu sei usar bem uma lança, eu sei usar bem as flechas, eu tenho um cavalo muito bom, eu sou guerreiro, eu posso ajudar meu país, eu quero guerrear. Filho, calma, não, a guerra está para lá, não está nem aqui. Não, eu quero defender meu país. Ele vai, decide, pega o cavalo dele e começa a seguir em direção à guerra para defender o seu país. Andou uns 3 dias, e aí ele encontrou com um homem, e o homem perguntou: para onde você está indo? Ele diz: eu estou indo para a guerra. Eu descobri que o nosso país está em guerra, estamos sendo ameaçado. Eu sou forte, sou guerreiro. Eu sei usar bem uma lança. Eu sei usar muito bem o meu arco. Eu sei
eu sei como guerrear, eu sou lutador, e eu não vou deixar o meu país, eu preciso defender meu país. Ele disse, mas você está indo para onde? Estou indo para a guerra. Ele disse, mas a guerra está lá no sul, você está vindo aqui para o norte, você está indo na direção errada. Eu acho que às vezes a gente vive, né, essa tensão como igreja. Nós estamos querendo guerrear contra quem? Qual é o ponto que nós temos agora? E como interpretar esses eventos contemporâneos na perspectiva de Jesus, do Evangelho, das Escrituras Sagradas? Como atualizar a Bíblia? John Stott falou uma coisa muito interessante num dos livros dele sobre pregação e construir pontes, trazer as verdades das Escrituras Sagradas do primeiro século para hoje. Ele disse o seguinte, o problema é que os conservadores, em geral, eles são fiéis, mas não são relevantes. Os liberais, em geral, são relevantes, mas não são fiéis. Aí fica uma situação complicada. Nós precisamos aprender a interpretar o tempo que nós estamos vivendo. Que dias são esses? Que tempos são esses? Onde os seus filhos vão cair? Onde eles estão caindo? Como ajudar os nossos filhos? Como ajudar na formação deles? Como a igreja e a família pode entender o que está acontecendo e com graça, com coragem, com a unção de Deus, poder interpretar corretamente essa realidade. Nós estamos vivendo dias complicados. Nós estamos passando por uma época de transição. Aliás, dizem que quando Eva estava saindo do Éden, Eva estava muito triste. E Adão falou, por que você está chorando tanto, Eva? Ela disse, nós estamos passando uma época de transição. Né? Então, essa que é a grande verdade, nós estamos sempre passando por época de transição. Que tempo é esse? Os filhos de Issacar sabiam discernir os tempos. Eles eram conhecedores da época. Nós precisamos conhecer o nosso tempo. Com muita simpatia, com muita graça, com muito amor, com muita coragem, nós precisamos conhecer o nosso tempo. Precisamos fazer leituras corretas. Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo? Essa igreja está comemorando 29 anos. E é bom celebrar esses 29 anos. Mas nós temos que lembrar o seguinte, meus queridos irmãos. Mais do que se lembrar o que passou, e que é importante também, nós nunca podemos perder a história ilumina o futuro, mas nós precisamos pensar, não só no que a igreja foi, mas no que a igreja será. Então nós vamos agora para o segundo ponto. Esses filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época. E por serem conhecedores da época, o que diz a Bíblia aí? Eles sabiam o que Israel deveria fazer. Óbvio. A interpretação correta dos problemas te leva a uma ação concreta. A hermenêutica precede a missão. Se nós interpretarmos de forma errônea a geração que está aí, nós vamos fazer uma missão equivocada para um povo que não está entendendo que perguntas nós temos e que necessidade eles têm. É como, há um tempo atrás eu li, eu não sei, muita gente aqui já deve ter lido, hoje já não existe tanto isso mais, mas lá na época do Homero, lá atrás, né? A gente via nos muros lá, né, Homero? Jesus é a resposta, né? Aí um gaiato foi e colocou embaixo. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Se eu entendo a pergunta, eu consigo elaborar a resposta, mas se eu não consigo fazer a leitura correta, eu não consigo também dar a resposta correta. Nós precisamos, meus queridos irmãos, com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, nós precisamos tentar entender que tempo é esse para saber que resposta nós vamos fazer. O que Israel deve fazer, o que a igreja deve fazer. Como é que a igreja do Setor Bueno, essa igreja que está num momento tão lindo dela, crescendo, sonhando em comprar terreno agora, ampliar o espaço, louvado seja Deus. Giovanni tem sempre compartilhado isso comigo, a gente feliz com essa possibilidade de ampliar as tendas aí, de crescer. Olha que coisa bonita. Como é que nós vamos fazer para alcançar esse bairro aqui? Influenciar essa geração. Nós estamos aqui no Setor Bueno, em Goiânia. Como é que nós podemos fazer para influenciar culturalmente, espiritualmente esse bairro, essa cidade? Se nós não soubermos entender o que passa na cabeça dessas pessoas que são vizinhas de vocês e que estão nos prédios, nos condomínios aqui por perto, nós não vamos saber que resposta dar. Os filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época
e sabia o que Israel deveria fazer. Essa igreja precisa conhecer a época. Esse é o grande desafio que nós temos. Para assim, com a graça de Deus, darmos respostas apropriadas a essa geração que está aí. E como essa geração precisa de resposta. E como nós temos sido desafiados. Talvez a idade me desafie um pouco mais do que a geração mais nova. Porque, na medida que você vai envelhecendo, você olha para a geração mais nova e você vê quão grande é a diferença de estilo, inclusive estilo musical. Há uns dias atrás eu falei, Sara, o Phil está cantando muita música que a igreja não conhece. Ela disse, presta atenção na igreja cantando. Que igreja cantando bonito. Todo mundo cantando bonito. Eu que não conheço as músicas que estão aí, mas a igreja está tudo ok, né? Eu estou lá na época de vencedores ainda, meu filho. Ué, está tudo ok, eu gosto de vencedores também, mas logos. Mas essa geração canta de outra forma. Está tudo ok. Mas está respondendo a essa nova forma. É isso que nós precisamos fazer. Como isso vai afetar os ministérios da igreja? Como isso vai afetar o treinamento de líderes? Como isso vai afetar a formação da nova geração? Que estratégias Deus tem que nos dar? E aí, meus queridos irmãos, que entra muito o conceito de igreja missional. O conceito de igreja missional é um pouquinho diferente de igreja missionária. Eu não vou tentar explicar as diferenças básicas, só que o conceito de igreja missional, criado por Les Newbegin e mais popularizado por Ed Stetzer, ele diz o seguinte, que Deus está se movendo na história. E que nós precisamos entender onde Deus está se movendo para saber como é que nós podemos cooperar com aquilo que Deus está fazendo. O desafio missional é o desafio de entender esse momento e dizer, Deus, como é que nós entramos nisso aqui? Rick Warren, no livro dele, Igreja com Propósito, ele fala o seguinte, e é uma tradução bem popular do conceito missional, ele fala, o nosso desafio não é fazer ondas. Deus está se movendo na história. As ondas estão sendo feitas. O nosso desafio é aprender a surfar nas ondas que Deus está fazendo. Está lá o apóstolo Paulo tentando ir para Bitínia. Atos 16. A Bíblia diz, o Espírito de Deus não permitiu. Estranho, né? O Espírito de missões, aquele Espírito Santo que faz missão, que fomenta a missão, que é o agente da missão, eles querem ir para Bitínia e o Espírito Santo diz, não vamos para lá não. Ok, entendemos, Senhor, tudo bem, não vamos para Bitínia não. Vamos para a Ásia. E o Espírito Santo diz o quê para Paulo? Não! 2 vezes o Espírito Santo barra as ações da igreja. O Espírito Santo, que é o Espírito que o agente de missões, impede o povo de Deus, os servos dele, de fazer missão. Surpreendente, não? Ele fica em Troade, talvez na Cambuze ali, refletindo, orando. Naquela noite vem uma visão a ele. E um jovem macedônio vem nesse sonho e diz, passa a Macedônia e ajuda. A direção deles é completamente diferente. O que eles fizeram? Largaram tudo e foram para a Macedônia. Foram para a Europa. Destino completamente diferente. Por quê? Porque eles estão realmente entendendo o que Deus está querendo falar. O que Deus está querendo falar para nós e onde Deus quer nos levar? Esse é o desafio que nós temos, meus queridos irmãos. A tribo de Issacar fazia isso. E eu espero que vocês que estão aí em faculdade, professores de universitários, gente que está aí no mundo empresarial, funcionários públicos, que a gente consiga entender qual é o meu lugar e o que Deus deseja fazer de mim onde eu estou. Como é que eu posso florescer nesse ambiente tenso, crítico, anti-evangélico? Como é que a graça de Deus pode florescer num solo tão cheio de pedras, cheio de espinhos, que está na beira do caminho, passarinhos comendo a semente boa? Como? Deus precisa nos dar graça para a gente poder ter as estratégias certas para esse tempo que nós estamos vivendo. É o desafio dessa igreja aqui, ao celebrar 29 anos. Mas eu queria ir mais um pontinho com vocês, e é o último ponto que eu quero falar com você, mas não fica muito alegre não, porque quando eu falo que é o último ponto, não está muito perto de acabar também não, tá? Vamos lá. O pessoal estava alegre já, opa, vai acabar, né? Vamos lá. Então, eu queria dizer mais um ponto, mais uma coisa. Os filhos de Issacar, conhecedores da época,
e por isso sabia o que Israel deveria fazer. Nós precisamos fazer a hermenêutica certa, julgar bem a história, aprender bem na história e dizer onde é que Deus entra aqui nesse negócio, o que nós devemos fazer. Hermenêutica, como eu disse, precede missão. Que estratégia? Mas eu queria colocar o terceiro ponto. Saber interpretar esse tempo da perspectiva da eternidade. Parece estranho, né? Eu não estou falando do tempo, da história, desse momento singular que vivemos. Mas eu preciso agora iluminar esse momento da história com a perspectiva da meta-história. Eu preciso transcender. Eu preciso ir além. Por quê? Porque a história só terá sentido se, na verdade, nós conseguirmos fazer essa transcendência. Veja só, João, capítulo 5 de Apocalipse. João, eu queria que desse um pouco de retorno aqui para mim, eu estou tendo dificuldade para me ouvir aqui. Quando eu não me ouço, eu grito mais. Aí eu, se você me der um pouco mais de retorno, eu fico melhor. Obrigado. João, quando você lê no capítulo 5 de Apocalipse, você percebe uma coisa muito interessante. Em Apocalipse 5, João está chorando. Por quê? Porque vem diante dele a seguinte questão. Um livrinho, ele é apresentado, esse livrinho está descrito por dentro e por fora. Aquele livrinho ali não é a Bíblia, viu, gente? Aquele livrinho ali é o livro da história. E aí João diz, eu chorava muito, mas um dos anciãos dos dias chegou até mim e disse, não chores. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, ele pode ler esse livro. Ele pode romper o lacre desse livro e pode dar sentido a esse livro. E aí ele então é consolado. Por quê? Porque a história dele, ela é iluminada por transcendência. Ele percebe que o momento que ele vive é um momento tão singular, mas que a história nunca deixou de ter a percepção de Jesus sobre ela. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o leão da tribo de Judá que pode abrir o livro e desatar os selos. O que é isso? Jesus é a hermenêutica da história. Quando você vai então para o livro de Apocalipse, você percebe exatamente isso. E é curioso porque quando o ancião de dias diz para ele, não chores, porque o leão da tribo de Judá pode desatar esse selo, esse imbróglio hermenêutico da história. Quando ele olha, ele diz, eu vi no céu o Cordeiro de Deus em pé. O Senhor de dias falou para ele o quê? Quem que pode desatar os selos? O leão da tribo de Judá, figura forte. Mas quando ele olha para o céu, ele não vê o leão da tribo de Judá. O que ele vê? O Cordeiro. Não é surpreendente isso? Não é incrível pensar nisso em Apocalipse 5? O leão abre o livro, mas quem João vê? João vê, na verdade, o Cordeiro. Sabe por quê? Porque ainda que saibamos que Jesus é o leão da tribo de Judá, o que nós precisamos ver aqui na nossa história é que ele é o Cordeiro de Deus. Essa é a perspectiva da igreja militante. Essa é a perspectiva da igreja que está aqui na terra ainda vivendo. Nós vivemos nesse contexto e nós precisamos ter sempre o olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos olhar para a história e nessa história agora, nesse momento meu, eu preciso deixar que a luz do Evangelho de Cristo, que as verdades do Cordeiro de Deus se tornem partes da minha vida. Por quê? Porque muitas vezes, meus queridos, no meio da luta, como João estava, o apóstolo, no meio da luta, há uma possibilidade, uma facilidade muito grande da gente começar a chorar, bater o desespero na gente. A gente olhar e dizer, não tem solução para esse negócio aqui, não. Quem que vai desatar esse negócio? Se você é um pouco pessimista, olhando para a história hoje, você olha e diz, que sociedade confusa. Como é que eu posso ter esperança nesse negócio todo aqui? E aí, meus queridos, você precisa iluminar o seu tempo presente com a eternidade, a presença de Cristo. Mas mais do que isso, eu diria mais. Você também precisa iluminar a sua história particular, pessoal, na perspectiva da cruz. Sabe por quê? Você enfrenta provações, lutas, dores, tragédias. E aí como é que você interpreta esse momento da sua história se você não tem uma conexão com a eternidade?
Deixa eu contar um caso simples agora. Eu perdi meu pai um mês atrás. Meu pai estava com 89 anos e 8 meses. Ele adoeceu, já vinha de uma fase mais frágil. E aí foi para o hospital. Ele não conseguia engolir, alguns sintomas, dificuldade para andar, e hospital. Chega no hospital, tratamento, vai para a UTI, fica 6 dias na UTI, volta para o quarto, fica mais alguns dias. 31 dias depois, o médico diz, nós temos que voltá-lo para a UTI, porque ele está com insuficiência renal. E meu pai morreu. Quando essa notícia chegou para mim, eu disse, meu pai não vai escapar dessa. Não é um garoto, quase 90 anos de idade, com a fragilidade física dessa, né? Ele não vai sair dessa. Liguei para minha mãe. Falei, mãe, a situação do papai está difícil, a senhora está entendendo? Ela disse, estou entendendo, filho. Minha mãe é muito crente. Ela disse, estou entendendo, meu filho. E eu disse, e como é que está o coração da senhora? Ela diz, eu sei que Deus tem um tempo para a nossa vida. Nós somos do Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele que vai conduzir a nossa história e Deus vai fazer como Ele quiser e está tudo certo. Ok, tá bom. Encerramos. A minha mãe disse que depois dessa conversa, ela foi para o quarto orar. Ela diz, Deus, o Jonas está nas mãos do Senhor. Ele é do Senhor, e o Senhor faz da vida dele o que o Senhor quiser. Eu quero entregá-lo nas mãos do Senhor. 12 horas depois, meu pai estava morto. Ela entregou meu pai nas mãos do Senhor. E Deus disse, agora eu posso levar. Ela liberou, né? Tem muita gente que a gente está na hora de ir para o céu, a gente fica orando, segurando. Não libera, tem que liberar, irmão. Bem, foi para o céu. Aí eu fui para Palmas, e cheguei ali em Palmas, e eu convidei o pastor da igreja de Palmas para pregar, e disse, eu não sei se as minhas emoções vão me trair, se eu vou dar conta de pregar no funeral de meu pai, e prega para nós. Ele cuidou muito bem da gente, a igreja toda cuidou muito de nós, tudo certo, e no final eu resolvi dar uma palavrinha. E na palavrinha que eu disse, olha, meu pai sempre foi um homem simples, meu pai sempre tem cheiro de roça, de mato, a vida inteira foi assim, né? E eu quero dizer para vocês que está tudo certo aqui, viu, gente? A morte do meu pai aqui está tudo ok. Não é que não está doendo, não. Não é que não seja um momento fácil, não. Mas está tudo certo. A vida de meu pai está nas mãos do Senhor. Bem, aí talvez você diga, ok, pastor, meu seu pai estava com 90 anos de idade, é fácil dizer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Como é que você interpenetra as dores que você enfrenta hoje na perspectiva da cruz? Como é que você permite que a hermenêutica da meta-história atinja a sua história atual? Esse é um dado fundamental. Por quê? Você tem que interpretar a sua história na perspectiva da meta-história. A sua vida não é um acidente entre acidentes. A sua vida tem propósito, tem objetivo, tem sentido. Deus está conduzindo sua história. José está lá no Egito e os irmãos dele dizendo para ele, olha, papai antes de morrer falou que era para você não fazer nada com a gente não, depois da morte dele. E José interpreta isso de uma forma maravilhosa e linda. Ele olha para os irmãos dele e fala assim, vós intentastes o mal. Olha que realidade, olha que realismo. Nada romântico. Vocês quiseram me ferrar. Vocês fizeram tudo para me lascar. Vocês intentaram o mal. Mas Deus, o que ele fez? Intentou o bem, como hoje vedes. Olha a interpretação dele. Permeada pela eternidade. Por uma compreensão de um Deus soberano. É disso que eu estou falando. Nós precisamos permitir que a nossa história, a história pessoal nossa, também seja invadida pela sobrenaturalidade. É isso que transforma a nossa história numa história rica. Por quê? Porque você está suscetível a dores, tragédias, a perdas, a sofrimento. A sua vida é assim. Mas quando essa história ela é permeada pela história de Deus, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa igreja precisa interpretar o tempo corretamente, como toda igreja necessária precisa fazer. Essa igreja precisa saber o que deve ser feito, como toda igreja que interpreta bem o tempo deve fazer. Mas essa igreja precisa fazer um outro passinho que vai nessa direção.
Qual é o ponto que nós queremos lembrar aqui? É que essa igreja precisa interpretar tudo que faz na perspectiva de Deus. Por que nós vamos fazer o que vamos fazer? Por que nós vamos comprar o terreno? Por que nós vamos construir um novo prédio? Por que nós vamos fazer isso? Porque nós estamos entendendo que Deus está se movendo no meio da nossa história. Aí acontece, tudo que vocês fizeram, tudo que nós fizermos, será na dimensão bendita de uma compreensão sobrenatural. Meus queridos, é isso que o Evangelho de Cristo nos ensina. Jesus estava lá numa cruz, morrendo na mão de malfeitores. Dias Tófolis era fichinha diante do que estava acontecendo. Alguém ali hoje que tem dias ruins, tem dias maus, tem dias horríveis, tem dias Tófolis, né? Então, Jesus estava na mão de quem? Na mão das autoridades romanas, que não estava nem aí para um indigente lá da Judéia, de judeus, de líderes religiosos que queriam. E ele vai para a cruz. Que injustiça, que coisa maluca, que coisa sem sentido, que despropósito. Um homem que andou entre nós fazendo bem, como é que ele vai para a cruz? O que é que Jesus está fazendo na cruz? Aquela cruz, o lugar mais infame, vergonhoso, humilhante, o lugar maldito. Aquela cruz, na verdade, era o lugar da nossa redenção e glória. Porque naquela cruz ele estava nos redimindo dos nossos pecados. Ele estava esmagando a cabeça da serpente. E ele estava nos justificando diante do Pai. Não é maravilhoso pensar nisso, meus queridos? Que glória fantástica. Aquela cruz, lugar de vergonha, de humilhação. É o lugar onde nós hoje olhamos e vemos a nossa redenção, o amor do Pai por nós. Transforme os eventos comuns em eventos especiais. Deixe que a luz da eternidade desça até o seu coração. Na sua vida pessoal, na história dessa igreja, na liderança dessa igreja, nos ministérios dessa igreja. E é assim que tem que ser. Para que a gente saiba entender o que está acontecendo. E saber o que fazer. Interpenetrado pela eternidade. Naquilo que Deus realmente pode fazer. Através de nós, em nós e a despeito de nós. É assim que o Evangelho funciona. Vamos orar. Senhor Jesus, aplique essa palavra ao nosso coração. Nós precisamos entender o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer nos ensinar. Nós precisamos voltar para a nossa casa, Pai, hoje, cheios de uma perspectiva maravilhosa da cruz, da graça, do Evangelho, cheios de esperança no meio de uma geração que não tem esperança. Olhando para a história bagunça, confusa, e crendo, ó Deus querido, que o Senhor quer fazer alguma coisa misteriosa e maravilhosa no meio de tudo isso. Obrigado, porque é assim que nós vemos a cruz, é assim que nós vemos o Evangelho. Abençoe essa igreja, Pai. Os pastores dessa igreja, os presbíteros, liderança, ministérios. Ó Deus querido, até a volta do Senhor, que essa igreja seja necessária e seja encontrado fiel em nome de Cristo. Amém.